outra maneira, então, de você ajudar a sua criança a, né, criar essa conexão eu e nós. Você pode desenvolver nela, ajudar essa criança a desenvolver 3 habilidades. A primeira, ver através dos olhos dos outros. Eu digo que isso é o que? A empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Reconhecer o ponto de vista do outro, entender por que ele está triste, né? Entender, e quando a gente entende, isso é inteligência emocional, gente. Quando você entende, por exemplo, quando você reconhece que você está triste, você vê a outra pessoa triste, você sabe e você reconhece que ela está triste. Então você entende a situação que ela está vivendo. E aí quando você entende e chega para ela para conversar, né, para se comunicar, você tem uma conexão melhor, porque você sabe o que ela está passando, você entende o ponto de vista dela. Então você sabe o que é aquele sentimento. Então isso é ver através dos olhos dos outros. Mas para isso você precisa ensinar a desenvolver a inteligência emocional na sua criança. Outra habilidade, segunda habilidade, ouvir o que não está sendo dito. Ouvir o que não está sendo dito, gente, é instruir as nossas crianças sobre a comunicação não verbal, tá? Comunicação não verbal, por exemplo, quando o nosso filho, ele ganha um jogo de futebol. Então ele tá todo feliz, todo eufórico, todo alegre, né? Nossa, ganhei. Então tá naquela explosão. E aí, de repente, ele tem um amiguinho que é do outro time que perdeu. E aí, o que você pode fazer nesse momento? Né? Como ensinar a nossa criança a observar essa linguagem não verbal? Olha, filho, percebe que o fulano, seu amigo, ele não tá tão animado? Percebe que ele perdeu? Olha como que tá a cabecinha dele. Às vezes ele tá cabisbaixo, às vezes ele tá com o ombro caído, né? Às vezes ele tá com o rostinho abatido. Então você faz a sua criança observar essa linguagem, essa expressão não verbal. Percebe? Às vezes a criança pode falar, não, eu tô bem, perdeu, não, eu tô bem. Mas o corpo dela está demonstrando outra coisa. Então você começa a ensinar a sua criança a ter esse olhar, né? A entender que o outro, por mais que ele fale alguma coisa, a boca fale algo, o corpo dele está expressando outra coisa. Então assim você ensina a seu filho a reconhecer essas expressões não verbais, tá? Por quê? Para ele entender como lidar com nós, com o outro, né? Assim ele vai criando, gerando essa questão da empatia. E a terceira habilidade, gente, é reparar. Ensinar as suas crianças a acertarem as coisas depois de um conflito, certo? Então, reparar no sentido de, né, acertar, por exemplo, entrou no meio de um conflito, vamos acertar, não vamos deixar as coisas com raiva, né, com aqueles sentimentos pesados. Por exemplo, a gente sabe da importância de ensinar os nossos filhos a pedir desculpas, né? Principalmente foi um ato errado, errei, então vamos pedir desculpa. Mas isso, gente, o pedir desculpas é só o começo. A gente precisa, às vezes, ensinar os nossos filhos a fazer algo além, a corrigir algo, né, que ele tenha feito de errado, a reparar algo que tenha feito de errado. Por exemplo, algumas situações pode demandar que a criança conserte ou substitua um brinquedo quebrado, né?
ou ela reconstrua, por exemplo, um quebra-cabeça que ela desfez. E fazendo isso, gente, a criança aprende a se colocar no lugar do outro. Então, nesse caso, você vai ensinar, você não vai punir a sua criança. Você vai ensinar o seu filho a ser uma pessoa melhor, a reparar aquele erro. Assim, gente, ele vai começando, aprendendo a se relacionar com o outro. Por isso que a gente fala o eu e o nós. Então, tudo isso ajuda o seu filho a equilibrar as próprias emoções dele, né? Ao mesmo tempo que ele compreende a vida emocional das pessoas que o cercam. Por isso que o eu e o nós. Percebe?